Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já ouviu falar no Linux e em suas diversas distribuições voltadas para determinados perfis de usuários. Existem distros voltadas para deficientes visuais, crianças, computadores mais antigos e até para o âmbito educacional. Dentre todas elas, iremos falar agora sobre uma das distribuições mais populares, o Ubuntu. Ubuntu é uma antiga palavra de origem africana que significa algo como humanidade para todos ou ainda sou o que sou pelo que nós somos. Ele é altamente recomendado para laptops, desktops e servidores, contendo todos os aplicativos que um típico usuário precisa. A história do Ubuntu começa por volta de abril de 2004, quando Mark Richards formou um grupo de desenvolvedores de código aberto para criar uma nova distribuição Linux. Esse grupo se transformou posteriormente na empresa Canonical, empresa essa que desenvolve e suporta o sistema operacional livre Ubuntu. Em pouco mais de 3 anos, o Ubuntu cresceu para uma comunidade estimada de 12 mil membros e 8 milhões de usuários em junho de 2007. Em outubro de 2004, o Ubuntu foi lançado em sua primeira versão. A cada 6 meses, uma nova versão é lançada, onde as atualizações são gratuitas. Os usuários são sempre incentivados a atualizar para uma nova versão, para aproveitar os recursos e aplicativos mais recentes que o sistema oferece. Existem alguns requisitos mínimos para a instalação do Ubuntu, como o processador x86 com conjunto de instruções i686, para servidores o mínimo é 300 MHz e para desktops é 700 MHz. Com relação à memória RAM, para servidores o mínimo é 128 MB e para desktop é 512 MB. O espaço mínimo em disco para servidores é de 1 GB e para desktop é de 5 GB. E a resolução mínima do monitor para servidores é de 640 por 480 e para desktops é 1024 por 768. As versões do Ubuntu são nomeadas de acordo com esse esquema, onde Y indica o ano e MM refere-se ao mês de lançamento, e o nome entre colchetes é um código dado para a versão de pré-lançamento. A primeira versão do Ubuntu, a 4.10, foi lançada em outubro de 2004, porém a distro só ficou famosa com a versão 5.04, lançada em abril de 2005. A primeira versão LTS, longo tempo de suporte, foi a 6.06, com a Canonical fornecendo suporte a essa versão por 3 anos. As atuais versões LTS do Ubuntu são lançadas a cada 2 anos e têm suporte à Canonical por 5 anos, enquanto as Neo LTS possuem suporte somente por 9 meses. A última versão LTS do Ubuntu foi a 14.04, lançada em abril de 2014. A versão mais recente da distribuição é 15.04, lançada em 23 de abril de 2015. Quanto às características de arquitetura, podemos dizer que um dos focos principais é a usabilidade, incluindo o uso da ferramenta sudo para tarefas administrativas. Acessibilidade e internacionalização, permitindo a utilização do sistema pelo maior número de pessoas possíveis. Além da ferramenta de sistema padrão e outros aplicativos menores, o Ubuntu é oferecido com diversos programas pré-instalados, que atendem às funcionalidades básicas. O Ubuntu cabe em um único CD que é oferecido com uma versão para teste de compatibilidade e uma para instalação permanente. Para exemplificar melhor suas características, vamos comparar o Ubuntu com o Windows, que conhecemos melhor. Em relação a custo, o Ubuntu tem ampla vantagem, pois é livre de tarifas, enquanto o Windows vende uma licença por um tempo fixo. Em relação às versões lançadas, o Ubuntu dispõe da mesma versão para uso doméstico e profissional, já o Windows tem edições separadas para esse mesmo tipo de uso. Falando de segurança, o Ubuntu é raramente atacado por vírus, já o Windows é bem vulnerável. Enquanto o Ubuntu é totalmente personalizável, o Windows tem um leque de personalização muito limitado. Em relação ao armazenamento, o Ubuntu é muito conhecido pela facilidade de fazer backups, enquanto o Windows é conhecido pela dificuldade de se fazer backups. O Ubuntu também está disponível em edições alternativas. As principais são Edubuntu, o Kubuntu e o Xubuntu. Edubuntu é uma distribuição personalizada para o ambiente escolar. O Kubuntu é uma derivação oficial do Ubuntu que usa o ambiente KDE em vez de GNOME. O Xubuntu destina-se a usuários com computadores pouco potentes ou que buscam um ambiente desktop altamente eficaz com sistemas mais rápidos. Nas distribuições mais modernas de Linux, a instalação de softwares é feita por um gerenciador de pacotes. No Ubuntu, o gerenciador de pacotes padrão é o Synaptic, que nada mais é do que uma interface gráfica para o apt-get. Ele combina a simplicidade do aponte-clique da interface gráfica com o poder do apt-get, uma ferramenta em linha de comando. Com ele, você pode instalar, remover, configurar, atualizar pacotes de softwares, controlar os repositórios e atualizar o sistema inteiro, ou ainda enfileirar uma certa quantidade dessas ações para serem executadas de uma só vez. O Synaptic informará sobre as dependências, bem como os conflitos e outros pacotes que estão instalados no mesmo sistema. O Ubuntu contém softwares pré-carregados que podem instalar facilmente no computador quando necessário. Podemos instalar esses softwares usando adicionar e remover aplicações ou pelo gerenciador de pacotes. GIMP é o editor de imagem, LibreOffice é o suite de aplicativos de escritório, Mozilla e o Chromium são os navegadores,
Gparted particionador de disco, Gedit editor de texto padrão, Ubuntu Tweaker é um otimizador e personalizador do sistema, o VLC e o Hitbox são produtos de reprodução de mídia, Evice um leitor de PDF. Esses são os programas mais utilizados do Ubuntu. Por ser uma distribuição do Linux muito acessível ao usuário comum, várias instituições acabam adotando o Ubuntu quando mudam do software proprietário para o software livre. A Huawei, empresa fabricante de equipamentos de redes, e a Fiat, fabricante de automóveis, são exemplos de empresas que utilizam o sistema da Canonical. Entretanto, o Ubuntu também é amplamente adotado em organizações com fins não comerciais. O Ubuntu apresenta algumas características que podem ser vistas como vantagens em relação a outras distribuições, como, por exemplo, a facilidade no processo de instalação. Em um computador típico, a instalação é concluída em aproximadamente 25 minutos. Além disso, atualizações completas de versões são oferecidas online, tornando desnecessário a reinstalação do sistema para upgrade. Uma vez instalado, imediatamente o Ubuntu está pronto para uso, já que oferece uma suíte de aplicativos básicos por padrão. Entretanto, caso queira instalar programas adicionais, o Ubuntu oferece a central de programas, uma interface gráfica para aquisição de aplicativos extras. Ele também oferece um suporte completo para computação em nuvem para equipamentos portáteis, como netbooks e monitores de baixa resolução. Por fim, o Ubuntu adota uma prática internacional de travamento, em que o usuário root fica travado por padrão, sendo liberado através do utilitário sudo. Assim como outras distribuições do Linux, o Ubuntu apresenta compatibilidade de software e hardware. Os casos mais críticos de software são os programas para engenharia, como o AutoCAD e o Rhinoceros, e para o design, o CorelDRAW e o Photoshop. Além desses programas, o sistema baseado em Linux não são os recomendados para quem gosta de jogos, pois muitos games são desenvolvidos apenas para rodar no Windows. Quanto ao hardware, muitas empresas ainda não desenvolvem periféricos que rodem perfeitamente em Linux, principalmente os produtos mais novos. Outra entrada que afeta as distribuições do Linux é a falta de padronização do desenvolvimento. Com isso, alguns pacotes, drives ou serviços funcionam em uma outra distribuição, como o Debian ou o Red Hat, e não funcionam no Ubuntu, ou vice-versa. O Ubuntu é a distribuição do Linux que está presente na maior quantidade de plataformas. No próprio site do Ubuntu é possível ver a dinamicidade do sistema operacional. Já existem versões de Ubuntu para Smart TVs, smartphones, tablets, além das tradicionais versões para desktops e servidores. Recentemente, a Canonical lançou o Ubuntu para drones, robôs e kits de automação. Vale salientar o investimento da empresa para que seu sistema seja também utilizado em larga escala em servidores. Apesar de não dominar o mercado nesse segmento, a participação do Ubuntu em servidores de rede tem crescido nos últimos anos. A estratégia adotar estilo de extinguir ficou popularmente conhecida graças à batalha de navegadores travada entre Internet Explorer e Netscape no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Inicialmente, a Microsoft adotou o mesmo padrão de desenvolvimento web que seus concorrentes, a etapa da adoção, e então começou a aprimorar seu navegador, implementando melhorias que só funcionavam no Internet Explorer, a fase da extensão, prejudicando os usuários do Netscape. Com isso, o concorrente Internet Explorer foi extinto, caracterizando assim a última fase, a extinção. Com a destruição do seu concorrente, o Internet Explorer alcançou a hegemonia do mercado e deixou de ser melhorado por vários anos, até o surgimento do Mozilla Firefox. Há quem acuse a Canonical de adotar a mesma estratégia da Microsoft. Lançado como uma remasterização do Debian, uma tradicional distribuição do mercado, com tema próprio em 2004, o Ubuntu ganhou vários adeptos graças à sua filosofia de Linux para seres humanos. Após isso, a empresa começou a adotar padrões próprios em seu sistema operacional, que difere das outras distribuições do Linux, como o Unity, o Mi e o Snap. Dessa forma, ele acaba se tornando um sistema independente dos outros, marginalizando-os, dificultando a tarefa de quem quer utilizar bons recursos de Ubuntu em outros distros. O remorso de alguns da comunidade Linux é que um dia a Canonical resolveu fechar seu sistema, assim como o Google fez com o Android, aprisionando dessa forma vários usuários que terão que obrigatoriamente utilizar o Ubuntu por necessitar dele. E então, o que vocês acham? A Canonical é a vilã ou a heroína da história? Comentem aqui embaixo vossas opiniões e até mais!